É isso aí, seja muito bem-vindo ao Multicast. Meu nome é Thiago Correia. Meu nome é Aline Correia e esse é o primeiro episódio do podcast da Igreja Multi. Uau, Igreja Multi, que igreja é essa? Que nome é esse? Multi. Perguntas que não querem calar desde que a gente tornou pública a decisão de plantar uma nova igreja. É verdade. A gente recebeu diversas reações e feedbacks diferentes, né? Palavras de encorajamento. O que mais que a gente recebeu quando a gente anunciou isso? A gente recebeu muitas perguntas e a gente ficou muito felizes com tudo que a gente recebeu, com todos os comentários, muita gente falando que estava muito animado com o que estava acontecendo. A gente recebeu algumas perguntas também, né? O que é plantar uma igreja? Como a gente vai fazer isso? Quando? Por quê? Com quem? Onde? E a primeira temporada desse podcast, ela vai ser destinada exatamente para responder essas e outras perguntas, para a gente explanar um pouquinho sobre o projeto, visão, missão. Vai ser um tempo muito legal. O título desse episódio de hoje é Nossa História. O início de um sonho. Uau! Deus tem trabalhado na nossa vida e a gente quer compartilhar com vocês. E a ideia nessa primeira temporada é exatamente gastar um tempo sentando na mesa. E abrindo diálogo com vocês, compartilhando o nosso coração, compartilhando aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E a gente tem certeza de que vai ser um tempo extraordinário. É verdade. Então, todo sábado vai ter um episódio novo que a gente vai contar um pouquinho sobre esse processo de plantação, sobre o nosso projeto, qual é a visão e a missão da Igreja Multi. Então, desde já, deixa o seu like se você está assistindo no YouTube. Se inscreve no canal também, Se inscreve né? no canal, exatamente. Se você está assistindo em alguma outra plataforma e você quer fazer uma pergunta para nós, você quer entrar em contato com a gente, segue a gente lá no Instagram também, é @igrejamulti. Se você quiser conversar com a gente nos nossos perfis também, manda um direct, só mandar um direct. A gente quer muito conversar com vocês nesse processo, beleza? É isso aí, gerar essa aproximação. Essa conversa gostosa também, né? É verdade. Bom, a gente acredita que antes da gente falar propriamente do projeto, das questões mais densas, enfim, dos nossos planos, é fundamental que vocês nos conheçam melhor, né? Sim, é verdade. Entendam como nós chegamos até aqui, os porquês que fundamentaram a nossa decisão de começar uma nova igreja, né? Sim. E, uma coisa legal, provavelmente vocês vão ver eu chamando a Aline de menina e ela me chamando de menino. ele de menino. É um apelido carinhoso, então não estranhe. É isso aí, beleza? É isso aí. Então, menino, o que você acha da gente começar com os nossos testemunhos? Legal. Você começa? Eu começo com a minha história, depois você entra com a sua, talvez como elas se cruzaram. É verdade. E aí depois a gente entra nos porquês que fundamentaram a nossa decisão. Legal, tá ótimo. Talvez você me conheça como o filho do pastor Wagner. Talvez você me conheça como o Thiago, da escola, ou do trabalho, do seminário, da faculdade, enfim. Mas a minha história, ela tem início no meio de um processo de restauração. Deus, ele alcançou os meus avós, começou a restaurar, a reestruturar toda a minha família. Isso afetou a vida dos meus pais, da minha mãe, enfim. E eu cresci no meio de tudo isso. Eu tenho memórias muito vivas de como Deus começou a reerguer a minha família. Que legal. E isso é muito legal, olhar esse processo de restauração. Sim. Mas eu entendo também que durante todo esse processo, principalmente na minha infância, pré-adolescência, eu tinha uma consciência de que os meus pais acreditavam em Deus, acreditavam em Jesus e amavam a igreja. Então, eu acreditava que eles acreditavam. Entendi. Mas eu não tinha a minha fé e um relacionamento, uma conexão com Jesus por mim mesmo. Então, entre aspas, eu era abençoado de tabela pela vida dos meus pais. Eu lembro de alguns sacrifícios que a minha família acabou fazendo por conta desse amor à igreja, por conta desse amor a Jesus. O meu pai, ele trabalhava num emprego secular e ele fez a transição para o seminário. Ele entendeu que Deus estava chamando ele para gastar a vida e energia no ministério pastoral de maneira integral. E eu lembro desse período de transição, sabe? E
eu enxergava claramente esse amor que os meus pais tinham pela igreja. E assim, como criança, é muito interessante. Eu não sei se você chegou a passar por isso, mas eu às vezes questionava os meus pais. No dia que eu estava de mau humor, ou que eu queria assistir um desenho, jogar videogame, eu perguntava assim: pai, por que a gente tem que ir na igreja todo domingo? Pai, por que vocês têm tomado essas decisões? E eu lembro claramente, assim, de algumas expressões deles, do tipo: nós decidimos fazer isso, nós decidimos viver assim, nós decidimos amar a igreja porque nós amamos a Jesus. Sim. Porque Ele nos amou e porque nós sabemos que Ele ama a igreja. Uau! Então, nós queremos estar no centro de tudo isso que Jesus ama, que Jesus diz que é importante, que é relevante, e a gente quer construir a nossa família em torno disso. Então, assim, apesar de eu não ter um relacionamento com Jesus até o meu período da adolescência ali, na casa dos 14, 15 anos, várias coisas que os meus pais semearam acabaram impactando muito a minha formação, o meu caráter. E até quando, a partir do momento que você passou a ter relacionamento com Jesus, todo o resto, tudo que você já tinha vivido, começou a fazer sentido, né? Sim. Começou a se encaixar. Valeu a pena a semeadura que eles fizeram, mesmo quando eu não tinha consciência, eu não entendia o que estava acontecendo. E aí, eu comentei que o meu pai, ele se tornou pastor, né? Ele foi para o seminário, enfim. Passaram-se alguns anos, eu entrei na adolescência e o meu entendimento sobre ser filho de pastor era um pouco complicado, porque eu achava tipo assim, bom, como filho de pastor, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, eu tenho que tomar cuidado com o que eu faço, porque ou os meus pais vão me colocar de castigo se eu pisar na bola, ou alguém vai ver o que eu fiz de errado e vai me caguetar para os meus pais, vai me dedurar e aí a coisa vai entornar, enfim, e vai ficar ruim pro meu lado. Eu entendia que a minha liberdade, de certa maneira, ainda que eu não expressasse isso para os meus pais, ela era um pouco cerceada por conta dessa posição de filho de pastor. E se você cresceu no meio da igreja, você sabe que existe essa cultura de acampamento. E acampamento é sinônimo de, cara, liberdade. Seus pais não vão estar junto com você, você vai passar pasta em geral quando a galera estiver dormindo, vai tocar o terror. E eu lembro que, cara, nesses acampamentos, meus pais estavam sempre comigo. Aí você nunca podia passar pasta nos outros, né? E se eu passasse, depois eu tava enrolado. Então, tipo assim, eu tava nesse momento da minha adolescência e, de repente, chegou um convite para que eu fosse num acampamento de uma outra igreja. E aí eu conversei com os meus pais, expliquei. Agora é minha chance. Falei, pai, eu quero muito ir, eu tenho bons amigos naquela igreja, vai ser muito legal e tal. Mas no fundo eu pensei, essa é minha chance. Essa é minha chance. Poder passar paz de dente preparar o em estoque todo de mundo. pasta, colocar na mochila, né? E ir como se não houvesse amanhã. E eu lembro que eles liberaram, eles conheciam a igreja, conheciam alguns dos amigos que iam comigo nesse acampamento. E chegando lá, algo assim muito bizarro aconteceu. Se é que eu posso usar essa expressão, bizarro. Eu estava tentando fugir da presença dos meus pais. Mas eu não tinha entendido que eu não poderia me ausentar da presença de Deus. Uau. Que era o meu pai. Já estava trabalhando na minha vida. Sim. E, para minha surpresa, nesse acampamento, na primeira noite, tipo assim, meus planos estavam a 1000. Eu pensei, cara, depois do momento de devocional, de reflexão, a gente vai pro quarto. E aí o negócio vai ficar louco. Já estava preparando, já. Estava preparado. A gente foi pro salão onde ia acontecer a reflexão. E um dos líderes leu um texto que está em Filipenses. Se você não sabe, Filipenses é um livro que está no Novo Testamento, na Bíblia. E é conhecido como a Carta da Alegria. E no capítulo 2, no versículo 5, tem um versículo assim que para mim é muito especial. Eu memorizei ele desde aquela noite em diante. O tema do acampamento era atitude. E aí, a pessoa que estava liderando a devocional, a reflexão, começou a ler esse versículo, do versículo 5 até o 11, se não me falha a memória. E o versículo dizia assim: seja a sua atitude a mesma de Cristo Jesus,
E nesse momento, a minha mente bugou. Tipo, desconfigurou. Todos os planos que eu tinha feito ficaram, assim, no pano de fundo da minha cabeça. E foi como se aquelas palavras tivessem literalmente saltado da Bíblia, saltado da boca daquela pessoa e entrado dentro do meu coração. Uau. E isso gerou em mim uma consciência, um entendimento do Evangelho, ou seja, das boas notícias de Jesus, como eu nunca tinha tido antes. Eu já compartilhei essa história com a menina e assim me marcou muito, porque na sequência desse versículo, o Evangelho está completamente explicado ali. Jesus, como Deus, se tornou homem, se humilhou, viveu uma vida de obediência até a morte de cruz. E por causa disso, após a ressurreição, Deus o elevou à mais alta posição. Uau. E o finalzinho do verso tem uma expressão ali, uma ideia de que no final de toda a história, no final de todas as coisas, todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. E a minha reação foi instantânea e praticamente literal ao que o texto estava dizendo. Eu me ajoelhei naquele momento. Eu entendi, eu sou pecador, eu às vezes obedeço os meus pais ou algumas regras, mas pelos motivos errados. Sim. A minha atitude não é parecida com a de Jesus. Eu preciso de Jesus e eu quero viver para a glória de Jesus. E, cara, eu era um adolescente. Foi algo, assim, muito pontual na minha vida. Sim. E, de repente, eu comecei a desejar coisas que eu não desejava antes. Sim. A querer lutar contra pecados que antes, para mim, tava tudo bem. Viver nesse estilo de vida, enfim. Eu acreditava que a minha experiência de fé junto aos meus pais era suficiente antes. E naquele momento eu entendi que não era nada. Assim, tinha a importância do que eles tinham semeado, mas não era suficiente. Não era suficiente. E eu não sei se você que está assistindo ou ouvindo a gente já presenciou, talvez em algum acampamento de alguma igreja, pessoas tomando decisões. Tem até uma expressão que vira e mexe, alguém fala, de que acampamento às vezes é sinônimo de fogo de palha. A galera toma várias decisões, se emociona no acampamento, mas aí, quando volta para casa, aí é que essas decisões vão ser provadas. E isso ficou muito na minha cabeça nessa primeira noite. Eu pensei, e se eu for dormir e amanhã eu acordar do mesmo jeito, com a mesma natureza, com os mesmos instintos, entre aspas, de quando eu cheguei aqui? E eu fiquei nessa paranoia, nessa crise, eu orando, conversando com Jesus, não me deixa voltar ao que eu era antes. Uau. Eu quero viver para a tua glória e tal. Sim. E pela graça de Jesus, eu voltei do acampamento e Deus continuou trabalhando na minha vida. Os meus pais perceberam algumas diferenças. Óbvio, foi um processo, foi progressivo, mas foi um tempo muito especial. Sim. Que me marcou e que me colocou no caminho. Que legal. Depois de um tempo, eu comecei a amar a igreja. Antes eu ia porque eu tinha que ir, mas eu passei a amar a igreja. E eu comecei a buscar maneiras de servir, de resolver problemas, usar da criatividade para sanar demandas, enfim. Sim. E tem uma coisa muito legal no meio disso que eu acho que Nossa, eu tô falando demais. Não, tá não. Tem uma coisa muito legal no meio disso tudo que eu percebo, especialmente na sua história, é como Deus vai revelando os dons, os planos que Ele tem para as nossas vidas no meio dessa vivência em comunidade, no meio de servir, no meio de cuidar de outras pessoas, né? Porque muitas das coisas que Deus foi mostrando para você como dons, como recursos, talentos. Como recursos, foram coisas que você desenvolveu percebendo uma necessidade da igreja, né? Eu acho que a questão da produção audiovisual, principalmente, acabou afetando até minha vida profissional por um bom tempo. Música, enfim, design. E eu acho que a igreja é esse celeiro. Tem muito potencial dentro da igreja. E não só nessas áreas. Nas áreas também que, às vezes, as pessoas não dão tanta importância. É verdade. Mas que são fundamentais. Sim. O serviço, cara, a generosidade, enfim. A igreja é um celeiro com muito potencial. Muito potencial. E aí, fui para o seminário.
eu acabei tomando essa decisão de separar minha vida e consagrar a minha vida, a minha energia, os meus dons, para em algum momento começar a pastorear. Esse sonho de plantar uma nova igreja, começar uma nova igreja, já, de alguma maneira, já estava nascendo no meu coração nessa época de seminário. Conversava muito com meu pai sobre isso. E no finalzinho do seminário, eu tive a alegria, o privilégio de conhecer a Aline. E foi um tempo muito legal. Assim, eu estava concluindo o curso e a Aline chegou, entrou na minha vida de uma maneira muito especial. Eu pedi ela em casamento, na cara e na coragem. Cheguei lá diante do Ricardo, pai da Aline. E, óbvio, primeiro pedi ela em namoro, passou todo esse período e tal. E depois eu fui pedir ela em casamento. E tem uma história muito legal sobre esse pedido de casamento, né? Porque ele foi conversar com meu pai antes de pedir pra casar comigo. Meninas, fiquem de olho, façam... Tá? Boas escolhas. Boas escolhas. De um rapaz que vai conversar com os seus pais antes de pedir pra casar com você. Boa. Mas opinião sobre relacionamento amoroso terminou, voltemos. Quem sabe uma temporada do Multicast só sobre relacionamento no futuro, hein? Deixa aí o comentário, fala, cara, eu quero muito essa temporada. Mas então, voltando. Aí, meu pai fez uma pergunta pra você. Uma daquelas perguntas que devem ser feitas, mas foi feito pra te colocar na parede. E a pergunta foi a seguinte: onde você se vê daqui a 5 anos? Quais são os seus planos pro futuro? Tipo assim, eu falei, e agora? O que eu falo? Eu não tenho nada estruturado para os próximos 5 anos. Eu nem sei se ele lembra disso, mas para mim, eu lembro que quando eu cheguei, né, depois, já tinha conversado com ele, eu compartilhei isso com a Aline e falei, nossa, olha a pergunta que teu pai me fez. Mas foi muito especial, porque eu respondi para ele que eu não tinha um plano, mas eu disse que a única certeza que eu tinha é que no meu coração havia uma predisposição, um desejo muito intenso de plantar uma nova igreja, de começar uma nova igreja, enfim, em algum ponto da minha caminhada. E eu fui vulnerável, fui transparente. Sim, foi vulnerável e colocou o que Deus já estava trabalhando no seu coração nesse momento, né? E depois que a gente casou, eu fui fazer uma pós-graduação na área de plantação de igreja, missões urbanas. Depois a Aline começou uma outra pós-graduação comigo. Que, inclusive, a gente está terminando esse semestre. Yay! Esse mês a gente está fechando a nossa pós-graduação em aconselhamento bíblico. E assim, o que eu enxergo em tudo isso, tanto na minha história como no processo do nosso relacionamento, é que os teus dons, os teus sonhos e os meus sonhos, os meus desejos, eles começaram a convergir. À medida que a gente se rendia mais a Jesus, muitas das coisas que a gente pensava e elaborava acabavam convergindo. Elas foram se alinhando, de maneira assim, muito, muito legal mesmo. É verdade. Tem sido uma jornada especial, né? É verdade. E essa inquietação continuou, cara. E o último ano, acho que foi o ano mais intenso em relação a essa inquietação, né? De plantar uma nova igreja. A gente conversava muito sobre isso. A gente ponderou muitas questões antes de tomar essa decisão. Mas, enfim, falei demais sobre mim. Acho que vale a pena agora você falar sobre você, gatinha. Legal. A minha história, ela tem alguns pontos bem parecidos com a sua. Eu também vim de uma família cristã, então eu tenho toda essa, graças a Deus, eu tenho toda essa herança familiar. Legal. Tanto dos meus avós quanto dos meus pais. Inclusive, tem uma história muito legal na minha família que os meus avós, os meus pais, eles começaram um projeto social num bairro aqui da cidade que a gente Campinas, mora. No caso, a gente tá morando em Campinas nesse momento. É verdade. Na verdade, né, meio que na divisa meio de que todas na as divisa. cidades aqui da região, né? Mas é isso. Aí eles começaram um projeto social aqui na cidade de Campinas e destinado para crianças carentes. E esse projeto ele foi crescendo, ele se tornou uma escola e que mudou a realidade do bairro que ela tá. Isso é muito legal, muito legal. E eu tive o privilégio de estudar nessa escola, de desde pequenininha fazer parte desse processo. E isso é uma herança muito forte que eu tenho dentro de mim, Eu assim. acho que vale até pontuar
como esse projeto ele é especial, porque ele nasce não de um momento propício, assim. Ele nasce no meio de um momento de caos emocional, de dor, de sofrimento. A avó da Aline tinha perdido um filho, né? Seu tio. E nesse processo de luto, os avós da Aline tomaram essa decisão junto com outras pessoas de cuidar de outras crianças, de investir na vida de outras pessoas, né? E, nossa, é difícil de ponderar isso, né? De maneira prática, assim, é uma coisa muito poderosa. E foi muito importante, assim, ver toda a minha família, mesmo num momento tão difícil, servindo e realmente se dedicando. E através desse processo, da interferência de Deus nesse processo, a comunidade inteira ser impactada, sabe? Então, isso é uma herança que eu tenho muito forte dentro de mim. Uma cura que foi derramada sobre os seus avós, mas que irradiou e alcançou e transbordou para muito além deles, né? Sim. E eu fui crescendo e a minha fé, ela se baseava no senso comum, nos conhecimentos que eu tinha, que foram passados para mim desde pequena, né? Então, de que Deus me ama, de que Jesus morreu pelos meus pecados. Mas eu acho que parecido também com a história do menino, eu vivia debaixo da fé dos meus pais. Me faltava esse relacionamento verdadeiro com Jesus. Eu fui crescendo, adolescência, chegou a hora de escolher que faculdade eu iria fazer. Olhando agora para trás, eu percebo como foi uma interferência de Deus assim no processo da escolha da minha faculdade. Olhando agora, eu percebo os dons. Foi pedagogia primeiro, né? Sim, eu fiz pedagogia. E, assim, percebendo os dons que Deus tem me dado, a questão do cuidado, do ensino, né? Do serviço. E tudo isso encaixa muito bem com a pedagogia. Então, eu sinto que até nesse processo, a decisão da faculdade já foi um trabalhar de Deus. E Deus foi cuidando desse processo também. No meio da faculdade, eu tranquei e eu fui fazer um intercâmbio numa faculdade batista lá nos Estados Unidos. Uou. E no meu caso, ela foi uma jornada muito importante. Porque lá, apesar de ser obrigatório frequentar os cultos... foi um momento que Deus começou a trabalhar dentro de mim esse amor pela igreja. Esse amor por estar em comunidade. Despertando talvez uma curiosidade diferente. Sim, uma né? curiosidade diferente. E fora também, ele estava trabalhando em mim todo o restante. Porque primeira vez morando sozinha. E é aquele negócio, se você não lava a louça não se lava sozinha. Se você não tira o lixo não se tira sozinho. Se você não lava a roupa, não tem roupa para usar. Então, Deus foi trabalhando em mim em todos esses aspectos. E foi um momento muito importante. Eu voltei com essa nova curiosidade sobre a igreja. E aí eu comecei a fazer parte de um grupo de discipulado. Você quer explicar? Talvez. A gente não sabe quem é que está assistindo e ouvindo a gente nesse momento. Talvez você não tenha uma vivência dentro de alguma igreja que tenha esse tipo de processo. Mas acho que, basicamente, é replicar aquilo que Jesus fez com os discípulos. Né? Um processo, uma jornada de amadurecimento por meio do ensino e de uma vivência, compartilhando a vida junto, caminhando junto para amadurecer a fé e crescer. Basicamente isso. Resumo. Então, dentro desse grupo de jovens, eu comecei a fazer parte do grupo de discipulado. E esse grupo, ele teve um significado muito especial para mim. Porque se vocês me perguntarem quando aconteceu a minha conversão verdadeira, eu digo que ela foi um processo. Legal. Porque ela Inclusive, aconteceu... tem muita gente que tem, assim, uma certa paranoia com isso. É verdade. Se a pessoa não lembra exatamente um dia em que ela tomou uma decisão, a data, o horário, a pessoa se questiona, assim, até o final. Né? E é legal você reconhecer isso, que foi um processo. Sim, foi um processo e eu percebo em cada etapa da minha vida Deus trabalhando um aspecto diferente. E
foi esse processo, mas esse discipulado para mim foi um ponto de virada. Foi um ponto que me perguntaram se eu tinha realmente um relacionamento com Jesus e se eu tinha, como é que ele estava. Uau, isso muda bastante. Pois é, e aí Deus me mostrou de que o meu relacionamento, eu conhecia, eu tinha vários conhecimentos que eu tinha aprendido no decorrer da minha história, mas eu não tinha esse relacionamento, me faltava esse relacionamento vivo. E quando realmente Deus me mostrou que faltava esse relacionamento, eu tomei a decisão de seguir a Jesus e isso afetou tudo. Legal. Afetou, assim, toda a minha vida. Deus trabalhou muito a questão da minha identidade nesse processo. Um livro da Bíblia que foi muito importante para mim nesse processo foi o livro de Efésios. Deus trabalhou também, moldou os meus relacionamentos, a forma como eu me relacionava com as pessoas, me relacionava com a igreja. E foi muito importante isso na minha vida, porque Deus me mostrou o propósito. Ele me mostrou um alvo, ele me deu novos sonhos. Legal. E eu acho até que essa questão da identidade, menina, é o cerne da vida cristã. É verdade. Porque se eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde vou. E se eu não sei para onde vou, minhas prioridades, meus relacionamentos podem ser, enfim, administrados de qualquer maneira, de acordo com os meus sentimentos, preferências. Mas se eu sei quem eu sou, se eu sei quem Deus é, quem Jesus é e como isso afeta a minha vida, os desdobramentos são práticos. E eu acho que é mais ou menos isso que você está tentando expressar. É exatamente isso, exatamente isso. Práticas, né? De uma fé que deixou de ser abstrata. Legal. Ela começou a ter aspectos internos, mas também relacionais, afetou os meus sonhos. E foi uma mudança, assim, significativa, né? É verdade. Legal. Aí, depois desse processo de discipulado, foi nesse discipulado que eu conheci o Thiago também. Aí, quando o discipulado acabou, a gente começou a conversar. Importante, o discipulado acabou, viu? O discipulado já tinha Deixar acabado. Isso bem claro. A gente começou a conversar depois que o discipulado acabou. Se aproximar depois do discipulado, depois de um bom tempo. Aí, a gente começou a conversar. Eu comecei a jogar aqueles verdes, assim, sabe? Aí, uma coisa levou a outra, a gente começou a namorar. E daí, o Thiago já compartilhou um pouquinho dessa história. De que a gente começou a namorar, noivamos, casamos. E no decorrer de todo esse processo de namoro, de noivado, de casamento... os nossos sonhos, eles foram se juntando e eles foram convergindo numa plantação, né? Uma coisa legal, eu acho que fica até de conselho para jovens casais, enfim, eu não sei, talvez pessoas que estão pensando em começar a namorar. A gente tomou uma decisão no início do namoro. Que eu acredito que Deus, ele estava já trabalhando. Ele sabia que isso seria necessário, mas a gente tomou uma decisão de não evitar conversas difíceis. É verdade. Desde o início. Desde o início. E, assim, pelo menos na minha jornada de aconselhamento com adolescentes, com jovens, a maioria das crises, a maior parte do descontentamento, às vezes de atritos nos relacionamentos, vem dessa raiz de fugir ou de maquiar das conversas difíceis, circunstâncias, para não, enfim, adentrar em problema, né? Sim. Desde a época do namoro, a gente já conversava sobre casamento, sobre filhos, sobre sonhos, profissão, planos para o futuro. E tudo isso foi muito importante para nós, porque nos deu o tempo, né? Para a gente alinhar o que precisava ser alinhado. Cada vez mais, acho que cada passo que a gente dava, estreitando a nossa aliança, o nosso compromisso, essas conversas iam ficando mais profundas, né? Sim. E eu acho que isso é um bom sinal, um termômetro legal para você que está querendo estabelecer um relacionamento duradouro, enfim, tá olhando para o longo prazo, quer casar mesmo, quer ir pro altar. Cara, um bom termômetro. Como é que as tuas conversas estão se desenvolvendo, o nível de profundidade que elas ganham. Isso tem relação direta também com a nossa fé. A gente entende que a gente está num relacionamento que precisa crescer com Jesus. E se o relacionamento cresce, ele também se aprofunda. Sim. E eu acho que
Um outro fator é que quanto mais conversas difíceis a gente tinha, mais o nosso relacionamento se estreitava. Legal. Né? Mais a gente conhecia um ao outro. E o nosso relacionamento ia ficando cada vez mais forte, né? Uhum. Eu acho que algumas das pessoas que enviaram feedback pra gente, conversaram com a gente, tentando tirar algumas dúvidas sobre esse processo de plantação, já conheciam a gente. Uhum. Então, a maior parte do encorajamento que a gente recebeu, óbvio, veio de pessoas que já conheciam a gente. Sim. Mas eu acredito, assim, que existem 3 grupos de pessoas que provavelmente estão escutando esse podcast agora. E esse é o momento que você diz, vejo que és profeta. Brincadeira. Louco. Mas, de verdade, eu acho que a gente pode dividir em 3 categorias, pelo menos, de pessoas que estão ouvindo esse podcast nesse momento. A primeira categoria é de pessoas que estão olhando com um olhar crítico. Olhando com um olhar crítico. Meio redundante, mas é isso. É isso aí. Os críticos. E talvez a crítica, ela vem por uma interpretação superficial. E a pessoa olha pra gente e pensa assim, o que esses dois estão pensando de se envolver com uma plantação de uma igreja? Tipo, os dois são novos, são jovens, têm a vida inteira pela frente. Eu lembro até que quando a gente compartilhou que a gente ia casar, muitas pessoas ficaram assustadas. É verdade. Né? Cara, vocês vão casar, olha só, vocês são novos e tal. E na real tá sendo uma jornada incrível, né? Sim, é verdade. Se a gente fosse ouvir esses conselhos, né? Mas enfim. Mas a gente respeita, talvez, o olhar crítico. Sim. E a gente entende que existe um outro grupo de pessoas. O grupo de espectadores. Talvez você que está observando, está curioso e está pensando assim, Sim. Vamos ver qual é que é. Vamos dar uma chance. Vamos ver o que vai acontecer, onde é que isso vai dar. E o terceiro grupo é o grupo dos construtores. Talvez pessoas que já estejam assim, cara, com o coração queimando. Sim. Tipo assim, se identificando com o que a gente está falando, mesmo que a gente ainda tenha se expressado de maneira breve, enfim, não tenha aprofundado ainda. O podcast está só começando. Mas talvez você faça parte desse grupo de construtores. E você tá, tipo assim, cara, não vejo a hora de poder somar nesse projeto e tornar esse projeto realidade. E a gente, lá no início do podcast, falou sobre alguns porquês que haviam fundamentado a nossa decisão. E aqui eu acho que é uma chave para você que se enxergou em uma dessas categorias, em um desses grupos. Porque se você ouvir os nossos porquês, os fundamentos da nossa decisão, talvez isso te ajude a transicionar de um grupo para o outro. Né? Faz sentido. Faz sentido. Legal. O primeiro porquê é uma convicção bíblica. Sim. A gente realmente acredita, biblicamente, que Deus, ele deixou um chamado e uma ordem para os seus discípulos. Sim. Se você for para Mateus 28, a grande comissão, um momento assim icônico, né? É verdade. Jesus, ele deu uma ordem aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Vocês vão pregar o evangelho, vocês vão pregar as boas notícias, vocês vão batizar pessoas, vocês vão ensinar pessoas. Sim. E eu vou estar com vocês. Olha só a promessa. E eu vou estar com vocês até o fim. Uau. Né? Cara, que poderoso. E se você olhar no decorrer de todo o Novo Testamento, as viagens missionárias de Paulo, a plantação de igreja é o método mais eficaz de cumprir a grande comissão, de fazer novos discípulos. Nós acreditamos nisso. Sim. Então, a primeira convicção, o primeiro porquê, a primeira justificativa é essa. Nós acreditamos que isso é uma verdade bíblica. Sim. E tem uma frase muito legal que saiu quando a gente estava conversando um dia desses, é que Deus muda histórias por meio da igreja. Sim. E a gente pode ver isso nas nossas histórias, como Deus trabalhou em nós por meio da igreja. Fico pensando no projeto social também. Sim, a história da nossa família. Como a igreja, ela é capaz de impactar a vida de pessoas, impactar a vida de comunidades e transformar histórias. E tem uma explicação assim que é muito prática, muito simples. É porque a igreja é o corpo de Jesus. É verdade. E se Jesus lidera o seu corpo, como a Bíblia diz, que ele é o cabeça da igreja, ele é o líder da igreja, ele é o pastor da igreja,
Jesus está tocando a terra por Sim. meio da igreja. Ele está tocando a vida de pessoas por meio de pessoas. Porque a igreja não é um prédio, não é uma instituição. Ela é um grupo, uma comunidade de pessoas que compartilham da mesma fé. Sim. Que acreditam que vale a pena investir no reino. Que acreditam que vale a pena consagrar os dons, a energia, o tempo, os talentos para a glória de Deus e para o cumprimento da missão. Uau. Mas nem todos plantam igrejas. É verdade. Então, a primeira convicção ela é bíblica, mas muitas pessoas não plantam igrejas. Elas servem numa igreja local. E elas exercem o ministério delas de outras formas. De outras maneiras. Então, agora a gente chega no segundo porquê, ou na segunda justificativa, que é uma convicção pessoal. Eu gosto muito de uma expressão de um teólogo que diz assim, olha, quer saber se você, pastor, tem o chamado para plantar uma igreja? Avalie as tuas conversas com a tua esposa. Avalie as tuas conversas com a tua esposa. Vocês precisam encontrar uma santa obsessão. E a gente falou muito sobre convergência de sonhos, de ideias. Quantas vezes a gente conversando sobre, sei lá, música, sobre arte, sobre produção audiovisual, no final da conversa, igreja. Sempre combinava numa plantação. Isso é assim, cara, se você é nosso amigo, se você é mais próximo de nós, você sabe que isso é real, Sim. Isso é verdade. E essa santa obsessão, ela está presente na nossa vida há anos. Ela estava presente na minha vida. Às vezes eu externava isso com o meu pai, com a minha família, com os meus amigos. E depois que eu casei, eu comecei a externar isso com a Aline. E eu comecei a perceber que era algo real para ela. Sim. Então, tipo assim, caramba, uma convicção pessoal. É verdade. De que Deus nos moveu durante toda a história. É legal porque a gente pode até dizer que a gente pôde viver a igreja, observar como a igreja funciona e como ela deve funcionar de maneira bíblica por ângulos diferentes. Porque nós tivemos experiências diferentes, histórias no diferentes, decorrer de toda a linha do tempo. E essa inquietação, essa santa obsessão só está crescendo. E a gente não quer perder tempo. É verdade. Isso é real. Sim, é verdade. Tem uma outra parte da convicção pessoal que é muito presente assim nas nossas conversas e no nosso coração, e que a gente acredita que é uma coisa que Deus colocou nos nossos corações, é a vontade de semear para as futuras gerações. É semear não só para nós, mas para quem vai vir depois de nós. E isso é muito louco, porque é o que a gente experimentou. Sim. Foi como a gente conheceu Jesus. Exato. Foi através do exemplo dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa herança familiar. Pessoas que semearam anos atrás. Cara, tem uma história do meu avô que é muito maluca, assim. Ele entrava no meio da floresta, a cavalo, e usava facão, abria caminho no meio do mato para encontrar novas fazendas, clareiras, pessoas, para evangelizar, para plantar igreja. Você pensa, caramba, pessoas que semearam. E a gente está colhendo muita coisa que foi semeada anos atrás. Exato. E essa é a nossa fome. Semear hoje, mas com um olho lá na frente. Com um olhar de longo prazo. Não é a nosso respeito. Enfim, eu acho que isso até esbarra na próxima convicção. Isso leva exatamente para a terceira convicção, que é uma convicção coletiva. A convicção coletiva é uma coisa muito louca, porque tem relação exatamente com essa consciência de que o plano de Deus, a vontade de Deus, ela é coletiva, ela é comunitária. E o que a gente faz hoje importa. Sim. Tem uma história também, um relato, na verdade, que marcou muito a nossa caminhada, né? É atribuída uma frase a Lutero, apesar de não ter nenhum tipo de registro nos seus escritos, nas suas obras literárias, sobre teologia, enfim, mas há o relato de que ele disse a seguinte frase: se eu soubesse que a minha vida e que o mundo fosse acabar amanhã, eu ainda hoje plantaria uma macieira. Uau! Eu ainda hoje plantaria uma macieira. Eu não sei se essa frase te impactou, mas assim, marcou a nossa caminhada. Sim. E, inclusive, moldou a nossa decisão. Porque a gente começou a pensar, uau, se ele soubesse que ele teria apenas um dia de vida, ele não deixaria as circunstâncias ou o amanhã ditar
como ele exerce as responsabilidades e os dons dele hoje. Sim. E essa questão de plantar, não para ele mesmo colher, não para ele mesmo colher os frutos, mas para uma outra pessoa que talvez ele nem saiba quem é, ele nem tenha contato com essa pessoa, para essa outra pessoa poder ser abençoada, colher Sim. os frutos. E é legal até a imagem da macieira, porque é uma árvore frutífera. Sim. E para uma macieira dar fruto, é um bom tempo. Não é de um dia para o outro. Então, tipo assim, ele está dizendo que ele faria algo hoje, nos seus últimos momentos, que teria implicações de longo prazo. Sim. Óbvio, tem uma licença poética que a gente está aí no fazendo, meio, porque mas... no caso ele estava dizendo se o mundo fosse acabar. Mas, tipo assim, essa consciência cristã de que o que eu faço hoje importa. E, cara, como isso marcou a nossa história e alicerçou ainda mais a nossa decisão, né? É verdade. Nós queremos plantar, não uma macieira, mas uma igreja para as próximas gerações. Para as próximas gerações. E daí a gente esbarra numa outra pergunta, né? No porquê agora? A gente tá vivendo num momento tão conturbado, Se você tá assistindo isso mais pra frente, saiba que esse podcast está sendo gravado, esse em primeiro 2021. episódio, no meio da pandemia, graças a Deus, vacina chegando. Exato. Mas, assim, confusão, principalmente no Brasil. Confusão política, uma série de questões relacionadas à pandemia. Questões econômicas. Sim, e um momento de pandemia em que as pessoas elas foram obrigadas a se retirar para dentro das suas casas, né? Sim. Elas foram obrigadas a... Viver de maneira mais individual. Viver de maneira mais individual. Esse senso coletivo, comunitário, de certa maneira, ele foi apagado por um tempo. Foi necessário, mas assim... Porque agora, no meio de toda essa confusão? E, na verdade, a gente quer reformular essa pergunta um pouquinho. Ao invés de por que agora, a gente pensar, por que não agora? Por que não agora? Por que não agora? E tem um versículo no livro de Eclesiastes que faz muito sentido com isso. Que diz assim que o agricultor, a pessoa que está plantando... Se ela espera condições de tempo perfeitas, se ela espera que não tenha uma nuvenzinha no céu, se ela espera que tenha exatamente a quantidade de umidade, de não sei. De chuva, enfim, sei lá. Ela nunca vai semear. Então, a gente está se perguntando, a gente está se fazendo essa pergunta de por que não agora? Porque, de certa maneira, dentro da nossa consciência, o que nós não queremos fazer é perder tempo. É verdade. E procrastinar talvez algo que possa se desenvolver de maneira muito mais saudável se a gente começar agora. É verdade. E a igreja, ela é um projeto, se é que a gente pode dizer assim, de Deus, que depende de Deus. Então, nós sabemos que nós não estamos prontos. Nós sabemos que nós nunca vamos estar prontos. E eu acho que isso é exatamente um dos fatores que coloca o nosso pé no chão. É verdade. Que fala assim, essa é uma missão que necessita da mão de Deus, do toque de Deus. E a gente sabe que nós não estamos prontos, mas a gente também sabe que nós não estamos sozinhos. Cara, essa convicção, eu espero que isso possa transbordar daqui para onde você está nesse momento escutando. Sim. Se você está passando por algum tipo de crise, processo de decisão, e você acha que você não está pronto, eu queria dizer para você, você nunca vai estar pronto. Tome a melhor decisão com aquilo que você tiver em mãos hoje. Sim, é verdade. E a gente decidiu consagrar os nossos planos, esse senso de propósito, enfim, os nossos projetos com a questão da plantação de uma nova igreja para as próximas gerações. Sim. E eu acho que falando nessas próximas gerações, a gente já solta um anúncio aqui agora? Manda bomba. Nós, Você quer falar o anúncio? Você fala? Eu vou dar o anúncio. Ô, louco. A Aline tá grávida, provavelmente os nossos amigos, familiares já devem saber. Mas nesse momento, a Aline tá quase com 6 meses de gestação. Quase com 6 meses. Nós temos a Laurinha chegando. Quase aí. Nós estamos com a expectativa lá em cima. E para nós faz muito sentido essa questão de pensar numa igreja para a próxima geração,
para plantar algo que talvez a Laura vá colher no futuro. Os teus filhos, os teus netos, sim. talvez o teu irmão mais novo, teu irmão caçula, enfim. Sabe quando as peças, elas começam a se encaixar? A gente falava sobre isso há muito tempo, né? Sim. E a gente foi resgatar alguns dos nossos caderninhos de oração de 2017 e desde lá já tinha o nome da Laura escrito. Tinha a questão da plantação de igreja para as próximas gerações. E aqui eu acho que está uma chave muito importante. A gente precisa fazer uma diferenciação. Plantar uma igreja para as novas gerações não é plantar uma igreja para adolescentes. Sim. É plantar uma igreja multigeracional. Sim. Pegou aí? Multigeracional. Esse é um dos significados por trás do nome, mas existe todo um alicerce dentro da estruturação da identidade visual. Isso aí do nome. é pro próximo episódio. Fica ligado, não perde. A gente vai trazer até uma reflexão sobre 1 Pedro 4, vai ser muito legal. Mas plantar uma igreja multigeracional, né, menina? Sim. E é sonhar com uma igreja de que pessoas de faixas etárias diferentes, pessoas que estão passando por etapas de vida diferentes. De contextos diferentes. De contextos diferentes, mas todas trabalhando para um mesmo propósito. É isso aí, uma engrenagem santa, onde os mais velhos entendem o papel deles de investir nos mais novos, abrir espaço para os mais novos. Os mais novos gastarem a sua energia debaixo da liderança dos mais velhos, dos mais experientes e literalmente colocar à disposição os seus dons e todo o gás que eles têm para que a igreja possa florescer. Sim. Então é um lugar para todos, mas que tem uma linguagem contextualizada, que tem uma relevância cultural e que acima de tudo ame Jesus, que seja fiel à palavra, cara, a Bíblia. E o nosso coração está pulsando por isso. Tem muita coisa que a gente gostaria de compartilhar com vocês, mas vai ficar para os próximos episódios. Não perca. Bom, e aí a pergunta que fica é: como é que eu posso me engajar? A gente tem algumas formas que vocês podem fazer isso, que vocês podem se engajar com a Igreja Multi. A primeira forma é orando por nós. É isso aí. Se você já faz parte de outra igreja, está feliz onde você está, nós queremos te convidar a nos adotar em oração. Mesmo que você não venha caminhar com a gente, não venha somar forças nesse projeto de maneira literal, mas nós entendemos que nós vamos precisar de oração. É um baita de um desafio. E nós queremos te desafiar a orar pelo nosso casamento, orar por sabedoria, por temor, por provisão de Deus, orar para que Deus nos envie os recursos necessários, a provisão também em relação a recursos humanos, pessoas para sonhar e para trabalhar, né? Para, de certa maneira, entrar naquela categoria de construtores, de plantadores com a gente, para a gente arar a terra junto. Enfim, uma outra maneira é investindo. E aqui está um grande tabu. A gente tem péssimos exemplos, né? Na mídia, enfim. Talvez se você falar para algum amigo teu no trabalho que você vai investir numa igreja, exercer generosidade, ofertar, talvez as pessoas achem que você é doido, que você está jogando dinheiro fora. Mas a gente crê no poder da generosidade. É verdade. E no DNA do nosso projeto, eu acho que é legal até adiantar isso sobre a questão financeira. Nós não queremos pedir nada ou exigir nada de alguém que não esteja disposto a oferecer. O poder da generosidade, esse é o centro da mensagem, cara, que Jesus deixou pra gente, de serviço, de generosidade, amor, de intencionalidade. Então, se você se identificou com o projeto, mas talvez não vai participar como um construtor, você pode investir, ajudar o projeto a sair do lugar, sair do papel, né? E, enfim, ofertar. No projeto, você encontra um link para ofertar. Se você quiser enviar um direct, enfim, a gente pode conversar. Exato. Inclusive, o link do projeto vai estar na nossa bio do Instagram. Você pode baixar. Tem muita coisa que vai estar disponível lá a partir de hoje. Legal? E o terceiro grupo de pessoas, né, que são os construtores. Você pode se engajar construindo isso junto com a gente. Então, cara, se teu coração tá queimando, se você se identificou com a nossa história, com aquilo que nós colocamos diante de você de maneira
bem aberta em relação aos nossos sonhos, enfim. Cara, você pode somar forças com a gente. Ah, eu sou mais velho, enfim, não tem essa pegada mais jovem. Você tem um local, tem um lugar nesse projeto, um lugar especial, cara, sonhado por Deus. Você pode mudar a vida de jovens e adolescentes, crianças. Sim. Se você somar forças com a gente. E se você é jovem, adolescente também, seja muito bem-vindo. Troque ideia com a gente e a gente vai estreitar o nosso relacionamento, né? Verdade. E caminhar de maneira natural aí, enfim, estreitar tudo que precisa ser estreitado. E se você também não tem um relacionamento com Jesus ainda, mas de alguma forma esse podcast te impactou, as nossas histórias te inspirou, manda uma mensagem pra gente no Instagram, a gente quer muito conversar com vocês. E se você quiser também, faça parte desse projeto junto com a gente. É isso aí, tem lugar pra todo mundo. Deixe sua pergunta nos comentários. Isso aí, não esqueça do like. Deixe seu like, vai ajudar bastante. Nós precisamos alcançar um número de inscritos pra gente ter um link no personalizado no YouTube. Então, envia pros seus amigos, faça esse favorzão aí pra gente. É isso aí. Quebra esse galho. Nós queremos agradecer a tua paciência, o teu tempo. Cara, teu tempo é valioso, a gente sabe disso. Sim, a gente sabe disso. E a gente quer agradecer a você que ficou até aqui, ouvindo o que a gente tem a dizer. E fica o convite. Cara, sábado que vem... Tem mais. Tem mais. Se Deus quiser, a gente se vê no próximo episódio, né, menina? É isso aí. É isso aí. Até a próxima e que você possa viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. É isso aí. aí. Até mais. Até mais, pessoal. Legal.